Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou contar para vocês como foram os treinos do GP da Itália de 1985 realizado no circuito de Monza. Os 2 dias de qualifying foram feitos embaixo de tempo seco, céu azul, sol forte em todas as sessões, não chovia na Itália inclusive em todo o verão. Como eu disse no vídeo anterior, a Zakspeed não correria em Monza por conta do acidente do Jonathan Palmer nos 1000 km de Spa. A Tyrrell veio com apenas um carro por causa da morte do Stefan Beloff também nessa prova, e a Beatrice Lola estreava finalmente na Fórmula 1, tendo como seu piloto Alan Jones, que segundo Dennis Jenkinson trazia de volta suas características, abre aspas, grosseiras, fecha aspas. Ou seja, é o Dennis Jenkinson aí, um velho lobo britânico, tendo dificuldades de entender o jeito caipirão australiano do Alan Jones. Sobre os treinos, o Dennis Jenkinson conta que os carros da Brabham com motor BMW estavam sofrendo muito com vibrações durante o início ali da sexta-feira, porém as velocidades eram altíssimas, chegando próximo da casa das 200 milhas por hora na linha de chegada de Monza, aonde foi montado o radar de velocidade. Para vocês terem noção, a Chicane Goodyear, que antigamente era diferente, né, da atual, um pouco mais veloz, ela era muito longe ainda da linha de chegada, ou seja, os carros estavam atingindo velocidades insanas no circuito italiano. Bom, e carros tiveram problemas mecânicos nessa sexta de manhã e perderam praticamente toda a atividade de pista. Dos 26 carros, se vocês tivessem que apostar em quem quebrou na sexta de manhã, é óbvio que vocês vão chutar uma das Alfas, e se você fez isso, você acertou, foi a Alfa do Patrese. Outro carro que gostava de quebrar bastante em 1985 eram os carros da Ram, e óbvio, uma Ram ficou pelo caminho, a do Atkinson. E claro que não tem como falar de falhas mecânicas sem esquecer um motor Renault. Óbvio que eles iam estar entre os carros quebrados, o do Patrick Tambay. Mais uma vez, na sexta-feira, o piloto francês tendo problemas em uma das unidades da Renault. Isso era o que se pensava até então, porém quando o carro chegou nas garagens, a surpresa. O tanque de combustível completamente vazio, isso é inacreditável. A Renault foi fazer um ensaio de volta rápida e conseguiu errar o cálculo de combustível. Outro que teve problemas foi o Felipe Streiff. Felipe Streiff que entrou no lugar do De Césares, e aí não adiantou muita coisa, porque o Felipe Streiff já tratou de bater o Ligier na sexta-feira, voltou de grua para os boxes. Foi bem isso daí que aconteceu, ele já destruiu o carro na primeira sessão. A Beatrice mal andou, já teve problemas no eixo de transmissão. A Brabham, no final da sessão, teve problemas de motor no carro do Nelson. Eles foram ver também o carro reserva, também não estava funcionando muito bem. A mesma coisa também aconteceu com a Tyrrell do Martin Brundle. Uma complicação enorme, muito trabalho nos boxes para o qualifying de sexta-feira à tarde. Se a gente já não tinha problemas suficientes de motores Alfa, quebrou também o motor da Ozella. Na parte da tarde, muito calor, vários times demoraram muito para entrar na pista, esperando o sol baixar. A torcida italiana muito entediada, segundo Dennis Jenkinson, todo mundo esperando alguma atividade de pista, quando finalmente o Martin Brundle botou a bola em jogo, segundo Dennis, e foi para a pista tentar tempos, e aí todo mundo foi atrás também. Nessa coisa toda aí, lembra daquela questão da vibração no carro da Brabham? Sim, não era do motor BMW. Na verdade, o Nelson, andando com o carro, percebeu que houve a troca de motor e mesmo assim o carro continuava com muitas vibrações. Então ele volta para os boxes, ele pede para que os mecânicos torneiem os pneus Pirelli. E foi exatamente isso que resolveu o problema. Ou seja, os pneus Pirelli estavam com algum problema de lote e foi necessário então tornear os pneus. E foi exatamente o que a equipe fez. O Nelson volta para a pista e é inacreditável. E ele registra nos radares 207 milhas por hora, gente.
Isso na linha de chegada. A gente ainda tinha tranquilamente mais uns 600 metros de reta. É impressionante a velocidade que os carros estavam atingindo lá em Monza, 1985. E aí, o Nelson fez 2 tentativas de volta rápida e na segunda delas ele fez um tempo na casa de 1:25,6, quebrando praticamente as possibilidades de todos de melhorar esse tempo aí. E aí foi aquilo, né? O feeling do piloto, a experiência do piloto, viu que o problema não era no motor, as vibrações, pede para o time tornear os pneus. Espetacular, o Nelson Piquet realmente deu show nessa sexta-feira em Monza. Para vocês terem uma noção de velocidades, o carro do Martini e o carro da Ren do Atkinson passaram nesse mesmo radar a apenas 180 milhas por hora. É uma eternidade se a gente for comparar com as 207 milhas da Brabham. É realmente um negócio impressionante. Com certeza, essa Brabham BMW, para esse qualifying aí em Monza, estava facilmente com mais de 1.100 cavalos de potência. E segundo Dennis Jenkinson, surpreendeu todo mundo não só com as velocidades alcançadas, mas surpreendeu também com o som que o motor BMW estava produzindo, principalmente segundo Jenkinson, acima dos 200 km por hora. Ou seja, quando os carros já terminavam ali a parabólica, o som do motor vinha gritando, berrando realmente, impressionava todo mundo no paddock a força desse motor BMW. Na Ferrari ficou mais do que determinado quem era primeiro piloto e quem era segundo piloto. Vou explicar essa história para vocês. O Stefan Johansson explodiu um dos seus motores Ferrari. Enquanto a equipe trabalhava para trocá-lo, não haveria tempo de trocar na sessão, durante a sessão, mas os mecânicos já estavam trabalhando. O Johansson então teria de ir para o carro reserva. Ele não tinha tempos na sexta-feira. Olha o que aconteceu. O Johansson só teve a permissão de entrar no carro reserva quando o Alboreto fez as suas 2 voltas e tinha tempo suficiente para ficar entre os 26 classificados. Isso aconteceu porque, caso o Alboreto tivesse qualquer problema no carro titular, o carro reserva seria dele e o Johansson é quem ficaria sem tempos. Então, assim que o Alboreto virou os tempos de volta e conseguiu se classificar na grelha de partida, pronto. Aí a equipe colocou o banco, preparou o carro para que o Johansson corresse no carro reserva. Não era nem o carro do Alboreto, o carro reserva. Ou seja, o Johansson só teve direito ao carro reserva caso o Alboreto não precisasse dele. Foi mais ou menos isso que aconteceu, a Ferrari deixando bem claro quem é o número 1 e quem é o número 2. Na Lotus, o problema era a velocidade de reta. Segundo Dennis Jenkinson, os Lotus eram mais lentos, inclusive, do que as Ferraris, que estavam também mais lentas do que a Williams e a Brabham. Ou seja, entre as grandes, os Renaults eram os mais lentos. Porém, o carro da Lotus sabidamente tem um chassi muito bom e, segundo o Dennis, os carros eram muito velozes de curva. Isso deu para eles bons tempos de volta. O Ayrton chegou a ser pole provisório nessa sessão de sexta tarde. Claro, perdeu a pole position para o Nelson, que fez um tempo fantástico, e o Ayrton acabou ficando na 4ª posição durante essa sessão. Lembrando que nessa primeira volta rápida do Ayrton, onde ele vira a pole provisória e que depois seria o 4º tempo, foi a primeira volta rápida que o Ayrton fez na vida em Monza. E ele fez a pole provisória. Na Renault, o Tambay teve problemas na sexta de manhã e na sexta tarde isso não foi muito diferente e dessa vez foi causado pelo Jacques Laffite. O que aconteceu foi que entre as curvas de Lesmo, o Tambay quis ultrapassar o Jacques Laffite, porém o Jacques Laffite simplesmente manobrou para o lado errado, o Tambay vinha em volta rápida, e aí o Tambay, para conseguir fugir do carro do Laffite, sendo que o Tambay tomou a linha de fora para fazer a tangência da curva, ou seja, ele tomou o lado da esquerda, e o Laffite surpreendentemente fechou o Tambay vindo também para a esquerda ao invés de continuar pela linha interna. Conclusão da história, o Tambay teve que jogar o carro na grama a 240 km por hora, segundo Dennis Jenkinson, e aí quando ele foi voltar para a pista ele deu um azar gigantesco, vocês não têm noção. A pista, o nível da pista estava mais alto do que o nível da grama em que ele estava. Conclusão, aquilo ali gerava como se fosse um meio fio.
Quando ele tentou voltar, ele simplesmente pulou o meio-fio com os pneus dianteiros, mas não deu para o assoalho vencer o meio-fio. Conclusão da história, ele rasgou todo o assoalho da Renault nesse meio-fio, o que fez com que os mecânicos tivessem que trabalhar toda a madrugada da sexta para o sábado para tentar recuperar esse carro, que viria a ser carro reserva. Porém, para recuperar esse carro, eles tiveram que usar um outro monocoque. Foi um trabalho danado para os mecânicos da Renault. Bom, e essa sessão de sexta terminou com o Nelson na pole, num tempo fantástico, imbatível inclusive. O Rosberg foi o segundo colocado, ali o Senna na quarta posição, o Alboreto na sexta posição e o Prost na sétima posição. Era o único consolo para os torcedores italianos saber que o Alboreto estava na frente do Prost, afinal eles estavam disputando o título mundial, mas isso teve impacto na torcida. No sábado, muito menos público no Autódromo de Monza, os tifosi já percebendo que a Ferrari não tinha um bom conjunto. Nessa sessão de sábado, o Alan Jones explodiu 2 motores Hart, um do carro titular e o do carro reserva. O Mansell passou por um susto, ele perdeu pressão repentinamente num dos seus pneus, veio caranguejando, mas conseguiu controlar o carro que estava em alta velocidade no momento que ele teve essa perda de pressão. A Williams foi inspecionar as rodas desse carro e aí deixou o Mansell no carro reserva. O Nelson conseguiu melhorar um pouquinho o tempo dele da sexta, Rosberg e Mansell melhoraram bastante os seus tempos de sexta-feira para os tempos de sábado, e o Senna no final da sessão, quando a Williams parecia que ia cravar a pole position, e aí o Ayrton vem e vira o tempo de 1:25.0, passando a apenas 197 milhas por hora no radar no final da reta, e com direito, segundo o Denny Jenkins, a enfiar 2 rodas para fora da pista na primeira de Lesmo. Ele usa mais do que a pista inteira para conseguir velocidade. E aí o Denny Jenkinson pergunta para o leitor assim: foi intencional essa saída de pista? E aí o Denny Jenkinson pega e diz: não, Senna apenas estava muito mais rápido do que a curva permitia. Fecha aspas. Isso acabou, por incrível que pareça, funcionando. Ele sai da primeira de Lesmo muito mais veloz, porque ele entrou de maneira insana. Isso dá a ele um ganho de tempo enorme e ele acaba cravando a pole position em Monza meio que sem ter carro para isso. Claro que é aquilo, né? Na Fórmula 1 de hoje ele ia perder essa volta por track limits ou coisa do tipo. Só que o track limits dos anos 80, vamos dizer assim, que ele era um pouco mais roots, né? Era o quanto você queria arriscar a vida colocando rodas na grama a 200 e poucos quilômetros por hora, né? Então, enfim, é bem diferente da Fórmula 1 de hoje, vamos dizer assim. Ninguém reclamou da volta que o Senna fez, né? Um pouquinho antes do final, o Nelson ia para uma última saída para tentar melhorar o seu tempo ou até tomar a pole do Senna, mas aí a decepção, o Thierry Boutsen estourou um dos motores BMW e aí foi óleo para tudo quanto é lado na pista e o Nelson teve que abortar essa tentativa. Já não havia tempo para outra tentativa, acabou a sessão. Entrevistado pelo jornal O Globo, o Ayrton disse que se surpreendeu com o tempo de volta, que não esperava cravar a pole position e muito menos o recorde da pista. Ele pega e diz o seguinte, abre aspas: francamente estou surpreso com essa pole position, não esperava a pole nesse circuito que mal conheço e acabo de descobrir já que nunca dirigi em Monza. Na verdade não esperava mais pole positions esse ano em circuito nenhum, pois continuo não tendo motor para isso e o carro também não está 100%. Na primeira tentativa senti o resultado disso tudo e nem sei como fiz o terceiro tempo. E na segunda tentativa acabei batendo o recorde da volta, mesmo sem olhar para os perigos de uma pista praticamente desconhecida, fecha aspas. Ou seja, é o Ayrton aí provavelmente dando a entender que ele entrou muito forte lá na primeira de Lesmo, meteu 2 rodas para fora e isso acabou dando para ele a pole position, por incrível que pareça, ajudou ele a sair mais forte dessa curva, dando ele uma velocidade muito grande para a curva seguinte. Bom, sobre essa questão, o jornal O Globo conta coisas aí que eu não concordo.
por exemplo, como o fato de Ligier, Alfa Romeo, Arrows estarem com motores mais fortes do que a Lotus. E não é bem assim. A velocidade mais lenta de reta da Lotus em comparação a Ligier, por exemplo, e os carros da Renault de fábrica, isso é motivado pela carga de downforce que a Lotus preferiu colocar nos seus carros. A mesma coisa, inclusive, fez a McLaren. A McLaren de Alain Prost era mais lenta ainda do que a Lotus de Senna nas retas lá em Monza, 1985, ok? Para vocês terem noção, carros como o de Keke Rosberg chegavam a 326 km por hora, o carro do Nelson passando dos 330, enquanto a Lotus de Senna ali na média de 310 e a McLaren de Prost até menos do que isso. Sobre a corrida, o Ayrton já adiantava que não tinha chances de competir com os poderosos motores aí Ferrari, Porsche e BMW. Ele diz que não tinha nenhuma chance no domingo de vitória. Já o Nelson, entrevistado, aí preferiu dar um resumo do que foi o sábado. Ele diz que pela manhã teve dificuldades com o turbo da sua Brabham, eles resolveram trocar esse turbo colocando uma turbina maior, não deu certo, e aí o motor também começou a ter problemas, e aí ele diz que o time conseguiu resolver esses problemas aí, foi a vez dos pneus voltarem a dar problema, e ele mais uma vez pediu para o time tornear os pneus, assim como foi feito na sexta-feira. Porém, assim que ele foi para a segunda saída, já era óleo na pista para tudo quanto é lado. Enfim, ele não conseguiu melhorar o tempo da sexta-feira por conta desses vários problemas que ele teve. E aí, como ficamos então? O Senna com a pole position com tempo de 1:25.0, o Keke Rosberg com tempo de 1:25.2, Nigel Mansell com tempo de 1:25.4, o Nelson com tempo de 1:25.4 também, Alain Prost com tempo de 1:25.790 e o Hélio De Angelis fechando os 6 primeiros com tempo de 1:26.0. Lá atrás, o mais impressionante foi o Kenny Atkinson, que conseguiu superar o Felipe Alliot, piloto titular da Ren, né? Lembrando que o Kenny Atkinson está vindo para substituir o Manfred Wilkenhock e o Kenny Atkinson foi muito mais rápido do que o Alliot. E para finalizar, a estreante Lola Haas ficou com a 25ª posição com Alan Jones. Se você ficou até aqui, por favor, deixa o seu like, não sai do vídeo sem deixar o seu like, porque você dá uma força muito grande aqui para o canal, ok? Isso é muito importante para o vídeo. Se você quiser ajudar ainda mais o canal, o programa de membros é R$ 4,99 e você tem acesso às nossas provas aqui, aos nossos Racing Reports. Lá existe um drive onde a gente compartilha os Racing Reports, ok? Uma coisa muito importante é que muita gente não assistiu a parte 1 do GP de Monza. Então, se você não viu a parte 1, é só você ir lá no final do vídeo que eu vou deixar um card com a parte 1, ok? Essa parte é importante para explicar o porquê que o De Cesaris não está no carro da Ligier, porquê que o Prost é odiado pelos torcedores em Monza, enfim, tem elementos ali importantes para o prosseguimento da história. Outra coisa que eu queria tratar aqui em Monza foi a questão da segurança, que virou assunto na Fórmula 1 por conta dos acidentes, não da Fórmula 1, mas sim do WSC, de Manfred Wilkenhock, Beloff e Jonathan Palmer. 2 desses vieram a falecer e um sofreu várias lesões. Então, a segurança voltou a ser pauta. Sobre esse assunto, o Nelson Piquet deu entrevistas ao jornal o Globo dizendo que os acidentes na Fórmula 1 só não estavam acontecendo de maneira tão grave quanto no WSC por conta de sorte, segundo o Nelson. E ele diz que isso acontece porque a fibra de carbono, na opinião dele, não é um material seguro para a construção dos carros. Ele diz que o material é extremamente rígido, sim, porém ele não tem nenhuma capacidade de deformação. Então, quando o carro bate, principalmente de frente, o monocoque se despedaça completamente e as pernas do piloto vão receber todo esse impacto
mais ou menos o que aconteceu com Johnny Cecotto lá em Brands Hatch 1984, segundo o Nelson. E ele diz que isso foi confessado para ele pelo Gordon Murray e por isso a Brabham não utiliza apenas fibra de carbono no nariz dos seus carros, ela mistura fibra de carbono com ligas metálicas para conseguir bater as metas do teste de impacto da FIA. Mas o Nelson diz que vários times já não estavam mais utilizando as ligas metálicas nos seus narizes e estavam utilizando apenas fibra de carbono. Ou seja, Nelson diz aí que era uma questão de tempo até a gente ter impactos sérios na Fórmula 1 e com grandes consequências aí à saúde dos pilotos. Niki Lauda, por ser um dos líderes da GPDA, foi procurado pelo jornal O Globo e, como sempre, foi muito curto na sua resposta e também deu uma resposta aí que gera a necessidade aí de interpretação. Ou seja, é quase aí uma parábola. Ele pega e diz, abre aspas, quando você não ouve falar num problema, é sinal de que ele não está preocupando. Niki Lauda diz, então, em entrevista ao jornal O Globo. Ou seja, ele está querendo dizer aí que a maioria dos pilotos do grid não está muito preocupada com a segurança mais, ou seja, estão se sentindo seguros. Se não estivessem, estariam reclamando. Outra coisa importante aí é que o Nelson não está sozinho nesse sentimento anti-carbono na Fórmula 1, ok? Anti-fibra de carbono. Projetistas como Dave Wass defendiam exatamente a mesma tese do Nelson, ok? Eram anti-carbono assumidos. Então, enfim, o Nelson não estava sozinho aí, né? Era uma luta da época e, de fato, os carros de fibra de carbono de seções axiais, eles realmente não eram muito seguros pelo método no qual você constrói o monocoque, né? Você constrói com muitos blocos axiais, eles têm muitas emendas e isso torna o monocoque frágil. Ele é resistente à torção, vai ser extremamente veloz, vai dar conta do recado na questão de desempenho, mas na questão de segurança ele deixa um pouco a desejar, ok? É o Nelson aí dando a opinião dele, o Nelson sempre muito sincero, sabe inclusive que o carro dele é de compósito de fibra de carbono em seção axial e dane-se, ele fala mesmo assim, fala o que tem que ser dito. Os carros não eram seguros para impactos frontais. Assim como os carros de fibra de carbono de compósito em molde longitudinal, caso de Renault, Ferrari, Toleman, enfim, esses carros não eram seguros para batidas laterais, ou seja, abalroamentos, ok, pessoal? Quando esses carros tomavam batidas laterais, geralmente os braços de suspensão perfuravam o monocoque e iam nas pernas do piloto. O carro da Renault em 1984, no acidente de Mônaco, chegou a abrir o monocoque ao meio, né? Tamanhos danos que os braços de suspensão superiores e inferiores fizeram no monocoque ao bater na parede lá do Principado de Mônaco, né? Simplesmente o carro toca na parede e todo o conjunto vem para dentro do monocoque ao ponto do monocoque ter aberto em dois. Então, tanto na questão da fibra de carbono longitudinal quanto na questão da fibra de carbono axial, as duas têm problemas. Vão surgir monocoques mistos a partir de 1986, mas isso aí é assunto para outros vídeos. Tá bom, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você puder deixar o seu like aí antes de ir embora, você vai estar ajudando muito o canal, ok? Na semana que vem é a corrida, onde eu já posso dizer para vocês que o Senna teve um dia de tartaruga, ok, pessoal? Lá vocês vão entender o que eu estou dizendo, tá bom? Eu queria agradecer demais aos membros do canal, vocês são muito importantes para fazer isso daqui acontecer, ok? E se você quiser ser membro, o programa de membros é R$ 4,99 ao mês, você tem direito a entrar aqui no nosso grupo e também ter acesso ao nosso drive com os nossos Racing Reports, tá bom, pessoal? Então, até semana que vem, sexta-feira, 7 da noite.